principalmente pelos adolescentes com o complexo de se acharem diferentes da sociedade porque escutavam Green Day e tomavam veneno no copo. O famoso adolescente Ed, como a gente conhece. Premissa até que boa, se você for parar pra ver, interessante, chama muita atenção, tá ligado? Eu lembro que não tinha sido Naruto, Bleach e Nanatsu no Taizai. Dá pra ver que essas obras aí não são um parâmetro muito bom de comparação não. Mas recentemente em uma conversa que eu tive com alguns amigos meus no Discord, um deles me disse que tinha lido o mangá de Tokyo Ghoul e tinha gostado muito e que era completamente diferente da adaptação. Eu tinha ciência que a adaptação era bem diferente do mangá, mas depois que eu vi por mim mesmo, com meus próprios olhos, a adaptação de anime parece ser vergonhosa. A primeira temporada nem tanto, mas a segunda, mano, muda completamente tudo, literalmente tudo. Então eu decidi que eu ia ler o mangá também, mas eu não tinha intenção nenhuma de gravar aqui pro canal em relação a ele, até porque Tokyo Ghoul tá enterrado aí há muito tempo, praticamente 10 anos, então nem é tão benéfico assim pra mim trazer um vídeo sobre ele. Eu realmente tô fazendo porque eu curti acompanhar a história e eu faço vídeo das coisas que eu curto aqui e foda-se o que tá dando certo no momento. Deve ser por isso que meu canal não cresce, né? Então nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre a primeira parte do mangá. Então não vai ter nada aqui sobre o Tokyo Ghoul RE. Obviamente spoiler sobre o Tokyo Ghoul aqui, mas eu acredito que ninguém mais ligue pra isso, até porque, como eu disse, já tem mais de 10 anos que foi finalizada essa obra, então você já deve saber da grande maioria dos acontecimentos e fique nesse vídeo por sua conta e risco se você não quiser spoiler. Então venham comigo aí nessa viagem de volta pra 2014, rapaziada. Então, de início, nós somos apresentados aos Ghouls por uma notícia no jornal local da cidade. Eles são criaturas que se assemelham com a aparência de humano e eles utilizam essa semelhança para se disfarçar entre eles e assim conseguirem se alimentar. Se alimentar no caso de carne humana. Então, eles ficam enganando as pessoas com a sua aparência e assim fazendo ataques no stealth para eles ficarem longe da mira da CCG, que é basicamente a PM do mundo deles. E logo após isso, nós finalmente temos contato com o Kaneki e o Hide, que é o melhor amigo dele. E eles estão ali conversando sobre como seria exatamente essa aparência dos Ghouls, até porque eles nunca tiveram contato com nenhum nem nada. E a aparição deles é algo que anda assombrando aí as pessoas na cidade durante algum tempo já, apesar de que, tipo, o distrito do Kaneki é um dos mais pacíficos, vamos dizer assim. E nessa conversa do Kaneki e do Hide, o Kaneki cita uma garota que ele anda observando há algum tempo e que frequenta a mesma cafeteria que eles estavam no momento. E só pra ressaltar, a cafeteria que eles estão é a Antei, que pra quem já conhece aí da história sabe que vai acontecer muita coisa a partir desse local. A Risa então aparece na cafeteria de surpresa e tenta conversar ali com o Kaneki sobre o livro que ele estava lendo, porque ela também tinha interesse nas obras da autora desse livro, que é a Takatsuki, e essa autora vai ter uma importância até que grande na história, principalmente no Tokyo Ghoul RE. Pra quem já leu o Tokyo Ghoul RE aí vai saber o porquê, mas aqui na primeira parte de Tokyo Ghoul ela tem uma importância grande na história, porque o Kaneki sempre fica fazendo analogias com o que ele tá passando na vida dele e essas histórias que ela escreve, então é bem da hora. Daí a Risa então convida o Kaneki pra sair, pra eles conversarem, se conhecerem melhor. O Kaneki obviamente aceita, até porque ele faz parte do seleto grupo de homens que a única mulher que eles conversam é a própria mãe, mas o Kaneki nem isso, porque nem mãe o cara tem mais. Então eles saem pra comer e papo vai, papo vem, e começa a ficar um pouco tarde, então a Riz decide ir pra casa e pede que o Kaneki acompanhe ela. Até aí tudo bem, né? Faz sentido ele acompanhar ela, já que anda acontecendo diversos casos de pessoas que foram comidas por Ghouls na cidade. Só que, meu amigo, eles vão entrando ali num beco escuro onde não se passa uma alma viva e o Kaneki não se liga de nada, não se liga que tem algo estranho ali, até que pasmem, meus manos, a Riz era um Ghoul esse tempo todo e ataca o Kaneki. Isso que eu chamo de plot twist. O Kaneki consegue fugir dela por alguns segundos, até que ele é encurralado de novo, porque Ghouls são extremamente rápidos e fortes, mas a Riz tem o seu corpo amassado por vigas de ferro de uma construção que caíram misteriosamente. E depois disso vocês sabem o que acontece. Os órgãos da Riz são transplantados pro Kaneki, para que ele não morra, e então ele acaba virando um meio Ghoul, meio humano. Daí em diante ele precisa descobrir como é que ele vai seguir a vida dele com essa nova condição. E bom, eu contei um pouco sobre o comecinho da história aqui, porque já se faz muito tempo que lançou a última temporada de Tokyo Ghoul, e eu acredito que muitos de vocês nem lembravam exatamente o que acontecia. Então é mais pra contextualizar realmente pra vocês. Esse começo do mangá eu acho ele muito interessante e promissor, porque ele cria um suspense muito legal com relação aos Ghouls e como eles agem realmente. Ele tem um aspecto bem mais puxado pro terror e o horror realmente. Um Ghoul pode ser qualquer um que anda com você, então fica ligado aí em quem você
você confia por aí porque podem estar querendo te comer. E essas cenas da Riz surpreendendo o Kaneki transmite bem o terror que o Kaneki tá sentindo naquele momento, principalmente ali com a quadrinização do mangá. O traço do Suishida também é muito bom, ele representa muito bem esse horror. O Kaneki não tem a reação de atacar ela ou algo do tipo, então ele só tenta fugir a todo custo. Fora que esse começo abre muita margem para que o desenvolvimento do Kaneki seja trabalhado de uma forma bem mais complexa. Porque pensa só, o Kaneki a partir de agora vira uma espécie onde a base fundamental para ele sobreviver é comendo carne humana. Para ele, obviamente, ainda é canibalismo, mas pros Ghouls é como comer um franguinho ali no almoço. O Kaneki adquire o corpo, as vontades e os instintos de um Ghoul, mas ele ainda possui os ideais de um ser humano que matar pessoas e comê-las é algo extremamente nojento. Então ele não tá sendo um personagem mimado ou chato por não querer aceitar essas condições. É uma reação normal, cara. Se fosse qualquer um nessa situação, seria difícil de se adaptar e abandonar o seu discernimento de certo e errado. E foi algo que eu vi muitas pessoas comentando recorrentemente no site onde eu tava acompanhando o mangá. Obviamente essa rapaziada tá acostumada a ver anime que o protagonista em um piscar de olhos tá debulhando um monstro na porrada, mas não é o que acontece aqui no começo de Tokyo Ghoul. Então aqui no mangá o Kaneki é um personagem muito mais bem trabalhado do que no anime. É mais fácil de você conseguir entender o que se passa realmente na cabeça dele e o quão confuso ele tá com tudo isso que tá rolando. Porque ao mesmo tempo que ele vive uma vida como Ghoul, ele ainda vai à escola e tenta viver uma vida comum como humano, já que ele também não pode deixar isso exposto para as pessoas ao seu redor. Ele fica coexistindo nesses dois mundos e no decorrer da história ele vai percebendo que alguns Ghouls não são exatamente esses tais monstros que a sociedade nomeia eles. Existem Ghouls que vivem uma vida pacífica e não são adeptos de caçar para comer, tipo a organização da Anteiko. Ao invés disso, eles comem pessoas que já faleceram por acidentes ou coisas do tipo. E o Kaneki vai começando a perceber que os humanos e os Ghouls não são respectivamente os mocinhos e os vilões, porque depende do ponto de vista de quem tá contando a história. É a partir daqui que o Kaneki vira um protagonista de fato. Ele agora tem pessoas das quais ele quer proteger e a CCG, ou os humanos, estão contra isso. Então, para que ele não tenha que sofrer, ele busca sempre ficar mais forte. O anime corta grande parte desse desenvolvimento do Kaneki e acaba não aproveitando esse personagem incrível que ele se torna, transformando ele somente em um emo triste fã de Lil Peep. Além de que também ele corta muitos momentos importantes da história e faz com que fique difícil de entender os acontecimentos. Um exemplo disso é o final da segunda temporada, onde no mangá o Kaneki, depois de lutar contra o Amon, fica extremamente debilitado e prestes a morrer, até que o Hiden encontra ele e se oferece para ele ser comido e o Kaneki conseguir se regenerar. Não fica bem estabelecido que o Kaneki comeu ele, mas como uma página depois a gente consegue ver que ele tá andando normal, então dá a entender que ele sim comeu o Hiden. Aí depois disso o Kaneki se encontra com a Arima, e esse é um momento do mangá que é muito foda pra mim, e me arrepia só de falar, porque quando a Arima chega, o Kaneki sente uma pressão diferente vindo dele, completamente diferente de todos os Doves que ele já enfrentou. Ele descreve como se ele estivesse literalmente olhando pra morte, e sente um calafrio na espinha. E é por isso que chamam o Arima de ceifador da CCG. Ó, cê é louco, arrepiou foi tudo. Então spoiler aqui, o Kaneki tem o olho dele perfurado pelo Arima, e esse é o real motivo pelo qual o Kaneki perdeu as memórias dele no Tokyo Ghoul RE, que eu não vou nem me prolongar aqui, mas o anime também é uma bagunça completa, assim como a segunda temporada, muito pior na verdade, então deixa esse vídeo pra depois. E cara, no mangá também tem muitas explicações com relação ao poder dos Ghouls, no caso como funcionam as Kagunis deles e as características de cada uma. Elas são produzidas por uma substância no corpo dos Ghouls chamadas de RC, que flui pelo corpo deles e dá origem a Kaguni, que são basicamente músculos extras, e dependendo do local da origem dessa Kaguni é possível classificar que tipo que ela é e qual seria o seu ponto fraco e forte, que no caso as classificações são Binkakus, Rinkakus, Koukakus e Yukakus, e cada uma delas tem a sua característica própria. Então cara, depois de eu ler Tokyo Ghoul, eu percebi que o mangá é muito mais do que simplesmente uma batalha na sociedade entre humanos e Ghouls em busca de saber qual raça vai prevalecer. É mais complexo que isso. Ghouls têm sentimentos, às vezes um emprego ou até mesmo uma família. Os Doves agem conforme os mandantes da CCG ditam as regras, mas dentro dessa organização existem humanos mais monstruosos do que os próprios Ghouls. Como você age em nome dos humanos se você perdeu a humanidade há muito tempo? Não existe preto ou branco, mas sim cinza. Proteja aqueles que você ama, não os deixe tirar aquilo que você obteve. Então rapaziada, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtirem, deixa o like aí, que ajuda muito. E talvez se esse vídeo for bem, eu faça um vídeo sobre o Tokyo Ghoul RE também. E eu quero muito fazer porque eu tô terminando o Tokyo Ghoul RE agora e eu tô gostando pra caralho. Inclusive ele é muito melhor do que a primeira parte de Tokyo Ghoul. Então quem sabe aí tem um vídeo de Tokyo Ghoul RE mais pra frente, né? Mas enfim, de novo, muito obrigado por terem chegado até aqui. Valeu, falou!